Olá, irmãos, que Deus possa nos abençoar nessa parte de gravação. Temos estudado a palavra de Deus por meio de uma apostila já preparada há anos, e hoje nós estamos na lição de número 46. O assunto é o pastor, o seu trabalho e também as palavras que são sinônimas de pastor, e cada palavra o seu significado, o que quer dizer, e está ligado à função daquele que dirige a igreja. Nós sabemos que Deus chama homens para dirigir o seu povo, e mesmo no Antigo Testamento houve pessoas preparadas para dirigir o povo de Israel. O primeiro grande líder que nós sabemos foi Moisés, chamado para tirar o povo de Israel do Egito, da servidão, da escravidão. E ele foi até o Egito, mesmo não querendo, porque não se achava apto para ir lá, mas foi quando Deus falou: você vai, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu sei dos seus sofrimentos. Isso está no livro de Êxodo capítulo 3, você pode consultar lá. E o Moisés, ele se tornou o primeiro grande líder, dirigindo uma nação inteira. E ele fez isso por espaço de 40 anos, e depois seu sucessor Josué tomou a liderança, porque o Moisés não chegou a entrar na terra prometida, e o seu sucessor Josué então tornou-se o líder, e ele colocou, esse Josué colocou o povo na nação do povo de Israel dentro de Canaã. É bom notar tudo isso para ver como Deus trabalha. Ele nunca deixou o povo à mercê do seu próprio destino, mas ele sempre arranjou líderes. Depois de Josué, Deus levantou juiz. Josué morreu com 110 anos, ele faleceu dentro da terra de Canaã. E aí Deus levantou homens chamados juízes. 14 deles foram chamados por um espaço de 450 anos. Israel teve juízes, e o último deles foi Samuel. E o Samuel, então, ele foi chamado por Deus para escolher um rei, o primeiro rei da nação de Israel, um líder, porque o povo não queria mais aquele sistema de governo por meio de juízes. E aí Deus atendeu o desejo do povo, e esses líderes eram como pastores. É bom lembrar que a palavra pastor, a primeira vez, não se encontra só no Novo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias falam de pastores, e aqueles líderes religiosos até são comparados a pastores. O próprio Jeremias profetizou, aliás, ele disse o que Deus já tinha falado, que os pastores estavam aproveitando da nação de Israel e apacentando a si mesmos. Então foi essa reclamação que Deus deu por meio de Jeremias. Não adiantou, porque Jeremias sofreu, viu o povo ir para a escravidão, assistiu do começo
até o final. E aí o povo ficou sem líder, porque estava na mão de estrangeiros. Veio Jesus, certo? Jesus veio, conforme prometido pelos profetas e pelos pastores antigos que lideravam o povo. Ele veio para ser o rei, estava na linhagem, por meio de Davi, mas não foi aceito como rei. O povo não aceitou ele como rei. Pensava que ele ia reinar e ia tirar o poderio do César. Jesus não veio para esse fim, ele veio para ser rei. E ele é rei, ele foi conclamado como rei na entrada de Jerusalém, ele montado num jumentinho. O povo aclamou ele como rei, e ele voltará então como rei dos reis e como senhor dos senhores. Mas ele morreu conforme as profecias, e aí ele deixou a sua igreja, escolheu 12 homens para iniciar a sua igreja. Iniciou a igreja, são os fundamentos, os alicerces que estão na igreja são históricos. Nós não temos hoje 12 homens apóstolos que possam dizer nós somos sucessores daqueles 12, mas realmente, irmãos, a história fala que eles estiveram no período e depois cessou o período apostólico. E já que ia cessando o período apostólico, era necessário outros líderes. E um deles é o pastor. Tem a liderança do diaconato, do diácono, mas o pastorado, que é para dirigir o seu povo, ou uma igreja local, é realmente o pastor. A igreja tem que escolher, movida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dirige, põe no coração de um, de outro, e a maioria tem esse desejo e acha um irmão apto para dirigir o rebanho. E Paulo escreveu no livro de 1 Timóteo, eu gostaria de ler do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 3. Capítulo 3 de primeira carta de Paulo a Timóteo. Começando no versículo 1, ele fala: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, do versículo 1 até o versículo 6, primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Aqui tem as qualidades do pastor. Ele deve ser um pastor com estas qualidades que nós vimos aqui. E tem alguns nomes que é necessário falar, é bom explicar, que tem nomes pastor,
bispo, presbítero, anciãos, é a mesma função do pastor, certo? Nós não podemos esquecer disso. O pastor, ele deve ser, um ancião, isso é um homem com experiência. A palavra ancião, no caso de pastorado, significa um homem com experiência. É bastante experiência na vida, experiência na palavra de Deus. Então esta é a palavra ancião. O pastor deve ter essa qualidade de ser um homem experiente. É pastor, mas ele deve ser um ancião. Não necessariamente um velho de avançada idade, certo? A Bíblia não fala nada disso. Depois vamos falar de alguns jovens que, apesar de ser novos, serem novos, eles tinham aquela mentalidade de um ancião. Eram jovens, mas ainda eram maduros. Também vem a palavra bispo. A palavra bispo está ligada ao pastor. A palavra bispo significa, irmãos, aquele que olha de cima. É um supervisor, é aquele que realmente está olhando. Ele está vendo. Isso mostra que ele deve ser vigilante. E isso mostra que ele tem que usar um cajado. A função do pastor é ser vigilante, usar um cajado, não para espancar as ovelhas, mas sim para afugentar os lobos. A carne predileta do lobo é justamente a ovelha. E o pastor, então, ele tem que ser vigilante, ele tem que olhar de todos os lados, ver um irmão ou outro, a condição espiritual de um irmão, de uma irmã. A função do pastor como bispo é realmente vigiar, não só na questão de inimigo que vem de fora para devorar as ovelhas, mas também ele tem que ver a condição espiritual de uma ovelha, se está mancando, se tem algum problema, algum ferimento. Essa é a função do pastor. Lembra do clássico salmo que foi escrito pelo rei Davi e que é usado na literatura mundial, até literatura russa, chinesa e de outros países que não tem nada a ver com o cristianismo, eles têm usado essa passagem, porque é uma bela poesia e, vez ou outra, um escritor de qualquer nacionalidade, ele coloca nos seus escritos, na sua literatura, um salmo para dar uma ilustração de algo que ele quer explicar. Então isso é muito importante. O Davi, ele disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, disse o rei Davi. E aí vai ele, falando que ele tem pastos verdejantes, águas cristalinas, tranquilas e assim por diante. É um belo salmo, é o mais conhecido mundialmente. Então a função do pastor, ele tem que ser bom com a sua ovelha, dar a vida para a sua ovelha, inclusive se for preciso. Aliás, realmente Jesus ele disse que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu vou ler na passagem de João, capítulo 10, Evangelho de João,
capítulo 10, veja o que Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Isso é ser bispo, estar vigilante, estar atento, e se preciso morrer pelas suas ovelhas. Então essa palavra bispo é aquele que é supervisor, está vigiando. Sempre ele quer saber se as suas ovelhas não estão correndo perigo, ou se elas estão tendo alguma necessidade premente. E quando ele nota alguma coisa, ele vai e supre as suas ovelhas ou livra elas de qualquer perigo iminente. A palavra pastor realmente está ligado ao bispado, episcopado. O trabalho dele é justamente esse. Ele não pode, ele deixar esse trabalho. Então, pastor é aquele que realmente, está pastoreando as suas ovelhas, mas ele tem que ter, a qualidade de ancião, isso é experiência. Ele tem que ter a qualidade de um vigia, que é a palavra bispo. Outra palavra é presbítero, também é a mesma coisa, o mesmo significado, está ligado ao pastor. No grego a palavra presbítero significa homem velho. É mais ou menos equivalente a ancião, só que tem um significado um pouco diferente. Homem velho no sentido que ele é respeitado. Ele não só tem experiência, mas ele é um homem que quem olha para ele, as ovelhas que olham para ele, tem respeito para com ele. Essa é a palavra presbítero. Então veja, quantas palavras para um cargo dentro da própria igreja. No Velho Testamento havia pastores, já falamos. Pastores que eram os líderes. Às vezes o sacerdote era chamado um pastor. O próprio Moisés fez o trabalho de pastor. O próprio Josué fez o trabalho de pastor. Capítulo 34 de Ezequiel fala muito sobre o pastor. Então não é uma palavra que veio para ficar simplesmente com a letra, não, já é usado. Deus é o pastor, conforme nós falamos. O Salmos 23 foi escrito mais de 900 anos de Jesus Cristo nascer. E o próprio Davi disse que o Senhor é o seu pastor, lembrando como o cuidado que um pastor exerce na sua ovelha, no seu rebanho. O Davi podia dizer isso, sabe por quê, irmãos? Porque ele foi pastor de ovelhas. Antes de chegar ao trono da nação de Israel, ele foi pastor. Moisés também foi pastor. Primeiro ele foi um príncipe, pertencia ao reinado lá do Egito. Não que ele era assim por nascença, ele não nasceu egípcio, ele nasceu judeu. Mas a maioria sabe a história de Moisés. As crianças que eram crianças femininas, então seriam mortas. O faraó estava com medo da nação de Israel, que estava crescendo assim muito rápido. Então deu ordem para as parteiras matar todo menino que nascesse e deixar só a criança do sexo feminino. E as parteiras não fizeram isso, temeram ao próprio Deus.
Zifra era o nome de uma delas, um nome esquisito para nós, mas era o nome dela, de uma delas falando, e combinou com a outra, nós não vamos fazer isso. Isso é errado. Nós temos consciência. E justamente nesse meio de tempo, o Moisés nasceu, e as parteiras não mataram ele, entregaram para a própria mãe. A mãe escondeu esse menino, mas não pôde esconder por muito tempo. Aí arranjou uma maneira de proteger aquela criança e pediu, né, que alguém fizesse um barquinho bem feito, né, com plantas naturais lá do Egito. Foi feito e colocou o menininho, a criança bebê, e pôs dentro do barquinho e colocou a irmã para seguir aquele barquinho, para vigiar aquele barquinho, né? E aquele barquinho ia descendo as águas do rio Nilo, né? E lá embaixo estava a princesa tomando banho, junto com as moças, suas criadas e amigas talvez, né? Algumas amigas. Então que quando chegou lá perto, ela viu que era uma criança e ela mesma falou, não, é das hebreias. Essa criança é das hebreias. Mas olhou para, né, para a face daquele bebê tão bonitinho e ela falou, não, eu vou criar. É errado matar. Contrariou, né, aquilo que o pai dela tinha. E ela levou para o pai, olha, eu achei essa criança, eu vou criar. Não foi assim da vontade do pai. Mas Moisés ficou no palácio, cresceu como príncipe, né, mesmo o próprio avô, assim adotivo, não querendo, que era o faraó, né, mas ele ficou até a idade dos 40 anos, depois de 40 anos ele matou um homem e aí o próprio faraó, não, agora é a oportunidade de pôr a mão nesse camarada aí. Não é de hoje que eu estou querendo me livrar dele, ele é assassino. E o Moisés, para não morrer, fugiu, encontrou lá em Midian um sacerdote chamado Jetro, e ele se uniu com esse sacerdote, casou com a filha desse sacerdote e se tornou um pastor das ovelhas de Jetro, isso é do sogro. Então ele tinha experiência de sogra. Foi em meio dessa experiência como pastor que ele viu um arbusto, um espinheiro, sarça, né, queimando, tinha fogo, né, queimando aquele, né, no arbusto ou aquele espinheiro, mas o arbusto ou o pinheiro não era danificado. Suas folhas em meio do fogo estavam verde. Ele falou, mas que mistério é esse? Quando ele chegou perto, aí Deus falou, Moisés, Moisés, tira a alparcas dos seus pés, porque esse lugar é santo. Lembra que a santidade, o pé está ligado com a santidade. Então o que acontece, irmãos, é que a partir daí Deus mandou ele para o Egito, conversou com ele. E aí ele tirou o povo, depois de muito trabalho que ele teve, e aí ele levou esse povo pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho, que a Bíblia chama que foi um tipo de batismo, saindo de um lugar inóspito para ir para uma terra prometida, e ele foi com esse povo, né, o povo fez algumas atrapalhadas, não quis entrar na terra, e Deus atendeu realmente, já que não quer, então fica aí, peregrinando no deserto, está com medo de entrar lá, então fica aí, andando, dando volta no deserto, naquele deserto abrasador, mas sob a proteção divina. E Moisés era o pastor daquela multidão de gente. E conforme nós falamos, vieram os juízes, ficaram 450 anos,
um após uns após outros, né? Uns reinavam 10 anos, outros 30, outros 40, outros 60, né? Então era variado, o que tinha privilégio, ele vivia mais tempo reinando, e isso foi por espaço de 450 anos, segundo o próprio Paulo, no capítulo 13 de Atos, e versículo 20, que ele falou, que foi o período de juízes, né? E aí veio os reis, com a mesma função, né, de dirigir politicamente o seu povo. E tinha os sacerdotes que dirigia religiosamente o povo de Deus. Então, de um lado estava, né, o político, que era o rei, o monarca, e o outro lado estava aquele que se encarregava de dar sustento espiritual para o povo. Esses também foram chamados pastores, aqueles que cuidavam e davam alimento para o povo. Um dava proteção, né, na parte da política, e outros davam, né, assistência espiritual. Então isso daí é muito importante. E no Novo Testamento, depois dos apóstolos, então Deus resolveu escolher. Lembra que não há apóstolo, hoje já repetimos muitas vezes, irmãos, que realmente o ofício apostólico terminou, não existe mais. Até João mesmo, ele disse: eu presbítero. Pedro disse: eu também, né, falou: eu também pastor com vocês. Por quê? Porque a era apostólica estava deixando. Alguns apóstolos já tinham morrido. Pedro era obrigado: eu apóstolo com vocês. E João também: eu presbítero. Já não estava mais dizendo: eu sou apóstolo. Não. A era apostólica ficou na história. Temos apóstolos? Sim, a nossa igreja aqui em Bauru tem os 12 apóstolos. Onde estão eles? Estão no alicerce da igreja, na instituição chamada igreja. E nós cremos que nós pertencemos a essa instituição. Então você não deve, meu irmão, o meu ouvinte, confundir, né, essas coisas, porque pastor existe ainda. Pastor, ele tem sucessor. Apóstolo não tem sucessor, a não ser o próprio Judas, porque ele era contado com os 12, mas não era um apóstolo realmente verdadeiro, mas ele estava no número. Então foi obrigado a escolher outro homem de nome Matias, e ele se tornou o pastor, o apóstolo, no lugar de Judas. Agora, pastores vão continuar com a igreja, né, até que Jesus volta, né? Quando um pastor sai da sua igreja ou ele é destituído da sua igreja, então a igreja tem o direito de escolher um outro pastor, mas tem que ser com muito cuidado, né? Irmãos que tenham bastante sabedoria, bastante siso, vamos dizer, para não pôr qualquer um. Por quê? Porque se pôr qualquer um, né, a Bíblia é bem clara, irmãos, que pode ser um desastre. Lembra que Paulo falou para a igreja lá de Éfeso, né, ele disse o seguinte:
Porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Isso está em Atos capítulo 20 e versículo 29. Você pode repetir o vídeo. A facilidade é por causa muito nessa questão de vídeo, porque depois você... Mas o que ele falou? Então volta o vídeo e veja a passagem, né? Atos capítulo 20, versículo 29. Então ele fala aqui de lobos devoradores. Veja bem, ele usa lobos cruéis. No original significa lobos vorazes, isso é, esfomeados, para aproveitar da carne e da lã do cordeiro. Em que sentido? Isso é explorar, estou falando no sentido figurado, explorar financeiramente os irmãos. Ao invés de cuidar das ovelhas, ele está cuidando de si mesmo. Ou as ovelhas estão cuidando dele. Então é isso que está lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29. Sabemos que há muitas igrejas espalhadas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pessoas que têm enriquecido nessa base. Toma conta de uma igreja, e aí é dízimo, é oferta, e vai para o seu bolso, usa o necessário para a igreja sobreviver, é de importância que a igreja sobreviva, mas ele não é honesto. Isso faz lembrar de Judas Iscariotes. Judas não era convertido, o que ele fez? Ele recebeu até a função de ser o tesoureiro da igreja. Mas já que ele não era honesto, a Bíblia é bem clara que ele lançava a mão do dinheiro da igreja para o seu próprio proveito. Nós temos visto isso aí, irmãos, no mundo político. O Lava Jato surgiu devido essa situação no país, e isso não é somente no Brasil, é no mundo inteiro. É um dos piores, mas o mundo inteiro está envolvido nessa situação. No mundo religioso também, seja aqui no Brasil ou lá fora. Aliás, os grandes bispos, chamados bispos das igrejas falsas, que enriqueceram, tem até torneira de ouro na sua pia de lavar, tem vaso sanitário de ouro, coisa absurda. Jesus, quando ele andou aqui no mundo, como cidadão e como uma pessoa líder também para organizar a sua igreja, ele não fez nada disso. Ele disse até que ele, para alguém que queria, falou assim: Senhor, eu vou seguir a ti. Jesus disse: bom, você quer me seguir? Muito bem. Fique sabendo que o filho, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas eu não posso garantir nada. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu sou apenas um pregador ambulante, não sei a próxima refeição que eu vou tomar, nem sei se vou tomar refeição hoje. Vou dormir, não sei qual lugar que eu vou dormir, seja num lugar confortável ou num lugar menos confortável. Você quer me seguir, então vai ter que pagar esse preço. Tem que pagar esse preço. Os fiéis toparam.
Os 12 toparam. Agora, alguns sabendo a vida difícil. Então Jesus, ele era um pastor disposto a dar a vida. A palavra pastor significa aquele que pastoreia, ele dá os pastos, não cobra das suas ovelhas. Ele dá o alimento, ele leva as ovelhas a tomar água, ele cura as feridas das ovelhas, ele vê a situação das suas ovelhas e não deixa passar necessidade nenhuma, como disse o Salmo 23, nada me faltará. Essa é a ideia de que a gente tem de um pastor. Agora, é claro que na igreja as ovelhas não vão aproveitar do pastor. Como as ovelhas de 4 patas, quando pastoreadas, elas não aproveitam do seu dom. Está em submissão, estão sujeitas ao próprio dono e procura obedecê-lo. Jesus disse às ovelhas: ouve a minha voz e me segue. Não segue a voz do estranho. Agora, para elas seguir a voz do seu pastor, ela tem que ter confiança completa nele. Ela não segue o estranho porque ela não conhece. Ela nunca viu aquele camarada. Agora, o seu pastor, ela conhece. Então lembra bem dessas palavras. Pastor é aquele que dá pastos, dá comida, O bispo é aquele que supervisiona, aquele que olha de cima, está vigiando, sempre atento para a necessidade ou para livrar as suas ovelhas de um perigo, certo? E ancião é aquele que faz com uma experiência inigualável. É por isso que as ovelhas confiam no seu pastor, porque ele é um ancião, é um senhor dedicado. E a palavra presbítero é um senhor que transmite confiança devido à sua idade. Lembra que não significa que o pastor tem que ser velho. Lembra que o próprio Timóteo, ele era novo. Ele era bem novo. E ele falou, no entanto, ele tinha o quê? Ele tinha bastante sobriedade. Ele agia como um senhor ancião. Ele agia como um senhor velho. Tito foi outro. Eram novos, mas tinham os 2 pés no chão. Paulo tinha maior confiança nesses 2 jovens. Timóteo foi consagrado pelas mãos do apóstolo Paulo. Então, é esta, irmão, a lição que nós temos. E a gente gostaria que você aprendesse a primeira parte dessa lição. No próximo domingo, no próximo vídeo, a gente vai falar da segunda parte. É um assunto muito importante para dizer o que é o pastor da igreja. Ele não é fominha, ele não está pensando na lã da ovelha, o que ela pode oferecer para ele. Até na passagem que eu li em 1 Timóteo, diz que não deve ser de torpe ganância.
não deve tomar o pastorado pensando, bom, agora eu vou fazer a minha vida, vou preparar o meu futuro. Não, o pastor não deve ter essa mentalidade. As qualidades dele não pertencem a um homem sovina, não pertence, né, a um espancador e também beberrão. Ele realmente é uma pessoa sóbria e a única coisa que ele pensa é proteger o seu rebanho, dar pasto, livrar elas dos perigos e ajudá-la naquilo que ela precisa, dar medicamento, procurar um veterinário. No dia de hoje tem veterinário, traz o veterinário para cuidar daquele problema doentio da sua ovelha. Ele pensa nisso. No passado era assim. E a palavra pastor, como por exemplo bispo, significa isso, cuidar, vamos olhar, vamos vigiar. E aí nós sabemos, irmãos, que realmente é importante. A segunda parte vem no próximo vídeo. Fique em oração para que nós possamos detalhar mais um pouco algo que não pude detalhar agora, mas que nós ficamos em oração. Eu vou terminar então com uma pequena oração. E não esqueça que no próximo domingo estaremos de volta. Oremos então. Nosso Pai Celestial, nosso Deus misericordioso, agradecemos a Ti pelo privilégio de estar gravando esse vídeo com a ajuda do irmão Hélio, que sempre tem colaborado nesse sentido. Pedimos, Senhor, que abençoe aqueles que vão ouvir, os irmãos, e mesmo aqueles que vão ter o privilégio de saber o que é pastor e como ele deve agir como tal dentro da igreja, como deve ser responsável. Nós pedimos que abençoe também o final o decorrer desta semana, que nós tenhamos a Tua graça protetora. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.